Perguntei a IA qual o segredo de uma thumbnail que gera milhões de views e ela me respondeu e me revelou os três pontos cruciais para você criar uma thumbnail, ou seja, que a tua thumbnail precisa ter, tem que ter, para gerar resultados, cliques maiores. Tá legal, pessoal? Thiago aqui e neste vídeo vamos falar sobre thumbnail. Se você assistiu o vídeo passado, que eu trouxe aqui do canal, né? Assiste aí se não assistiu depois. Nós falamos sobre o checklist ali para você criar um canal de sucesso, digamos assim, um canal, a forma melhor para você criar um canal. E um desses pontos é thumbnail. E por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui também, que é muito importante. Nós sabemos que a thumbnail que vai gerar o que? O click. Claro, thumbnail e título, eles têm que se conversar, tá? Então, quando eu falo thumbnail, já coloca o título aí de um, tá? Só pra ficar mais fácil, pra não ficar falando thumbnail e título. Mas sim, é muito importante, porque a primeira coisa que a pessoa olha como tá ali navegando no YouTube, é a thumbnail. Ninguém fica lendo, né? É a thumbnail, então ela é muito importante. Ela justamente vai prender, chamar a atenção, e aí sim a pessoa vai ler o título. Então a thumbnail tem que conversar. Tô fazendo assim porque ao longo a capa fica aqui e o título fica aqui, né? Então a thumbnail tem que conversar com o título, tá? Pode ser até uma extensão. O título, uma extensão da thumbnail. É, pode usar estratégias, tá? Mas enfim, aí eu conversei, pedi chat GPT, na verdade, a IA é o chat GPT, para falar um pouco sobre isso. E aí ele me trouxe aqui três das, como é que se diz? Como é que se diz? Três dos pontos cruciais que precisa ter e melhorar cada vez mais nas suas thumbnails para gerar mais cliques. Porque se você tiver clique, você tem view. Se a pessoa clicou, abriu um vídeo, já gera um view, né? E isso é importante para o YouTube. Quanto mais views, e claro, retenção, mas isso aí fica para outro vídeo. Mas quanto mais views, melhor. Ninguém, ó, porque parte da premissa é assim, ó. Não basta tu ter um bom vídeo se ninguém assistir ele. Então, tu tem um bom conteúdo, um bom vídeo ali feito, muita edição. Mas ninguém chega ao vídeo, tem poucos views, entendeu? Ninguém chegou nem a iniciar o vídeo. Então isso é muito ruim, é muito prejudicial. E isso existe, entendeu? Então é uma coisa que tá aí, que existe. Se você tem um bom conteúdo, mas ninguém chega lá, você não vai ter views. E aí ninguém vai gostar daquilo ali. Como estão assistindo. Então você tem que ficar bom na thumbnail, no título, para poder gerar esses views, tá? É a primeira coisa, você tem que ficar bom. Muita gente, quando tá começando, e eu já cometi esse erro, a gente gasta tempo com a edição de vídeo, do vídeo. Ou se produz muito, ou faz muita coisa. Enfim, investe em equipamento para poder ter um vídeo bonito, né? Aquela coisa, normal. E tá no começo, sempre tem essa busca mesmo, tá? Só que ninguém não vai adiantar, de certa forma, tá? Se ninguém assistir, entendeu? Não adianta ter um bom vídeo se ninguém tá chegando naquele vídeo. E o que faz as pessoas assistirem é a thumbnail e o título, tá? Então, acabei falando thumbnail e título, não é porque é. Então, mas esse vídeo aqui é só thumbnail, tá? Então, é muito importante. Você tem que ter a thumbnail para poder ter muitos views, tá? Não adianta. Senão, não vai adiantar tu perder muito tempo, gastar muito tempo e energia num vídeo sem que ninguém vai assistir, tá bom? Então, no início, a minha recomendação, eu já tô falando, eu já errei isso. A minha recomendação é não gastar muita energia aí no vídeo, no conteúdo, edição e tudo mais, tá? Porque vai te levar muito tempo e energia e não pode ser que não gere nenhum resultado pouco, né? Pequeno pro tamanho do teu esforço. Então, minha recomendação no início foca mesmo na questão do checklist que eu falei no vídeo passado, canal nichado, pesquisa os termos mais buscados, e aí começa a criar conteúdo, né? Claro, você vai ter um conhecimento sobre aquilo também, né? Então, você vai começar a produzir seus conteúdos, mas tenta produzir de uma forma mais confortável, simples e tranquila para você. Não foca muito em produção aí da edição do vídeo, no trabalho no vídeo, tá bom? Do início não, canal de zero não. Não faça isso no início, porque você tem que ficar bom aqui, na thumbnail, né? Que é isso que a gente vai falar aqui agora, que assim vai gerar mais isso. Pô, fiquei bom, o Extra Ministro está com um CTR alto, que lá no YouTube Studio tem como você ver, né? Ele te dá essas métricas justamente para você ir melhorando, né? Então, tá com a CTR alta e a thumbnail
meus títulos. E eu tenho que melhorar agora, a retenção. Tipo, as pessoas clicam, assistem um pouquinho e vão embora. Então, agora eu vou melhorar a retenção, entendeu? Então, você ficou bom na thumbnail, agora que vai para a retenção. Bora lá, quais foram, já acabei falando demais, mas enfim, né? A gente acaba se empolgando. Quais foram esses 3 itens aí cruciais que a tua thumbnail tem que ter para poder você ter mais views no YouTube, no seu canal, teus vídeos, tá? Então bora lá. Primeira, vou pegar aqui minha corda. É o visual. Quando eu falo visual, o que a inteligência artificial me passou é que menos é mais, resumindo. Então, assim, tem que ser cores que se contrastam, que tem contraste, entendeu? Tipo preto e amarelo. Se você for analisar no YouTube, você vai ler que os que usam esse fundo preto, onde colocam um título em destaque, é amarelo, pode ver. Aí, isso aqui foi até o que o ChatGPT me passou, aí, tá? Então, preto e amarelo, branco e vermelho, tem muito contraste, né? Até o YouTube, a logo é vermelha e é branca, branco no vermelho, tá? Isso aqui é importante. Então, menos. Também outra dica que ele passou, menos poluição. Então, seja muito mais focado. Então, um item foco pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser um item, um objeto ali na cartela tá? E foco. E outros coadjuvantes ali. Correspondendo, né? Conversando com aquele item. Mas é importante chamar uma atenção. Thumbnail tem que chamar a atenção. Que aí entra agora no ponto 2. Esse for o ponto 1, é mais uma questão de layout visual, tá? O ponto 1. Então tem que ser uma coisa mais limpa, sem poluição visual, com foco e com cores que tenham contrastes, né? Que façam contrastes um com a outra. E o ponto 2 é mais o emocional. Então você tem que chamar a atenção de alguma forma e usar expressões, que é a dica, né? Se você for aparecer e mostrar um rosto de alguém, tentar usar expressões que chamem a atenção. Então, como se fosse também a expressão chamando a atenção para alguma coisa, como se fosse... E aí um texto, sei lá, ficou estranho, né? Mas eu faço muito desse. Às vezes eu fazia vários frames, fotos, né, assim, de várias expressões para eu poder usar na thumbnail. Nesse aqui, velho, esse aqui eu pego do próprio vídeo, porque eu uso muita, eu falo e faço muito, eu levanto isso aqui, eu já faço muita expressão, então eu uso cortes do vídeo, então eu pego uma foto do próprio vídeo e coloco no thumbnail. Então, fazendo assim, tá? Então, mas essa é a dica. Usa a expressão, chama a atenção, que é justamente o objetivo da thumbnail, chamar a atenção, para fazer as pessoas clicarem. Então, tem que chamar a atenção, tá? Usa o emocional, que é isso o segundo tom conta aqui, tá? Tenta transmitir e repassar alguma emoção na sua expressão facial, no caso. Claro que existem thumbnails também de outra forma, não precisa ser só expressão facial. Pode ser, por exemplo, um antes ou depois, já gera uma emoção, gera também uma coisa, né? Então pode ser também outras formas, tá? A intenção aqui do checklist do ponto 2 é isso, é emocional. Então, você tem que seguir transmitir uma emoção na tua thumbnail. E o ponto 3, já direto, né, pra gente não perder MSP, é gerar o gatilho da curiosidade. Então, tua thumbnail, esse aqui eu até falei no outro vídeo, é muito importante que a tua thumbnail, né, gere esse gatilho da curiosidade. Afinal, as pessoas vão clicar muitas das vezes porque ou ficaram com dúvida ou ficaram curiosas daquilo que você está passando. Então, nunca revele tudo na thumbnail. Coloque como se fosse algo para ser descoberto ou algo que você descobriu e a maioria não sabe, né? Então, fica mais ou menos nessa pegada. Curiosidade. E é uma outra coisa também que me gera emocional, né? A curiosidade gera uma certa emoção, gera uma dúvida, tá? E por isso você vai começar a analisar agora as thumbnails, como são feitas, e vai começar a analisar a quantidade de views que aquela thumbnail, aquele vídeo está tendo, né? E você vai começar a ver isso. Então você vai começar a ver as thumbnails com esse contraste de cores, com foco em algo e que gera curiosidade, tá vendo? Tipo assim, até o título tem que conversar com ela e a gente pode até colocar frases na thumbnail também, né? Que aumentem isso, que aumenta isso, né? Que gera mais curiosidade, tá? Você não vai descobrir o que eu descobri. Você não acreditará nisso. Não faça, não inicie,
tal coisa antes de ver esse vídeo. Tá vendo como gera curiosidade esses títulos e essas frases na thumbnail, né? Eu não acreditei, e quando eu vi, não acreditei, enfim. Aí você vai ficar bom, você vai começar a ver referências, analisar, tá? Mas esse é o checklist que a própria IA me passou, tá? No chat GPT. Você pode até perguntar para ele também, ó, como fazer uma thumbnail boa, o que que faz uma thumbnail ser boa, vai gerar cliques, tá? Mas recapitulando, fazendo nosso resumo geral aqui, né? O objetivo da thumbnail é gerar cliques, é gerar views, tá? É a thumbnail que vai gerar view, não é um bom vídeo. Um bom vídeo vai prender a atenção, vai ter mais tempo de vídeo, que é importante também, tá? Muito importante. Mas o que faz gerar views é a thumbnail e o título, tá? Falando só thumbnail, mas de novo, né? Thumbnail e título, que é você tem que conversar. Você não pode colocar uma thumbnail assim. Aí, tipo assim, cara de cansado ou como é que se diz? Debochado. E aí o título é incrível que eu descobri, ó. Ó, incrível. Ó, até quando eu vou falar, não é a mesma coisa, entendeu? Então, a thumbnail, o título tem que conversar. A gente coloca uma frase, uma thumbnail assim. E aí, esse é o título. Incrível que eu descobri usando uma única ferramenta. Tá vendo? Já chama a atenção, já dá a curiosidade. Que ferramenta a pessoa vai querer clicar. Então, enfim, você entendeu, né? Então, thumbnail tem que conversar com o título. E a thumbnail gera, e o título geram cliques, views, tá? Então, melhora isso usando esses três pontos aqui cruciais, que é aí, o visual, não ficar poluído, tá? E a outra coisa, ter um ponto de foco que chama a emoção, que gera emocional, né? Se você for aparecer, tipo assim, a seu rosto, mas se não for aparecer, tenta gerar isso de outra forma, mas isso é importante. E o outro ponto, o terceiro, é gerar curiosidade, tá? Eu já fiz testes e realmente funciona. Por exemplo, eu fiz vídeos que tinha só meu rosto e na thumbnail, né? Só o meu rosto, ou alguma expressão, claro e uma frase só, e aí tinha tal resultado. E quando eu coloquei um item, gerando mais curiosidade, sem deixar a pessoa descobrir direito o que é aquilo, ou então dando siglas, por exemplo, um texto, e aqui o item é uma sigla, digamos assim, 2F, 2N, que a pessoa não quer isso, o que é esse 2N? Então, também foi melhor a questão tanto das impressões quanto do clique, né? A taxa de clique. Então, se você seguir isso aqui, claro que você for melhorando, melhorando, né? E eu tô aqui com um mero, acho, como é que se diz? De fato, tipo, eu tô tentando ajudar, né? Mas se você for iniciante, né? Você vai melhorando, você vai. Não é que assim, eu queria falar, eu não sou de profissional, o melhor expert. Não, nada disso, tô começando, eu gosto disso aqui. Eu sou designer, tenho agência disso, então assim, eu gosto de produzir conteúdo, falar sobre isso aqui e faço isso no YouTube, tá? Tem outros canais, não é só isso daqui. E por isso que eu te dei o exemplo aí dessa thumbnail que eu criei, usando um item, colocando uma coisa ali, gerando mais dúvida e gerou mais cliques. E também gerou mais impressões, que é outra coisa também que você tem que ter em mente, né? Se o YouTube não exibir o teu vídeo, tu não vai clicar, né? Então aí tem que ter impressões. E é uma coisa aí que já é mais do algoritmo que vai depender de outras variáveis, né? Que ele usa para exibir aquele teu vídeo, tá? Mas se você seguir isso aqui e melhorando, for melhorando na thumbnail, né, é o teu primeiro ponto, aí você vai acabar ficando bom e achar assim um modelo de thumb padrão. Vou até te dar uma dica aqui extra, tá chegando no nosso fim, mas antes de acabar, uma dica que eu analisei e que vai fazer que a tua thumbnail, o teu vídeo tem mais impressão. Isso aqui já tem a ver com o algoritmo, né? Então, a dica é o seguinte, analisa outros vídeos no teu tema, né? No tema até do vídeo, tá? Outros vídeos que você meio que achou ali como parecidos. E cria a thumbnail parecida com a dele. Vídeos que tem views, tá? Que tem muitos views. E cria a thumbnail já naquele padrão. Por quê? O algoritmo do YouTube, para entender que aquele vídeo tem aquela thumbnail, ele já reconhece. E ele já sabe que gerou muitos views, tá? Cliques. E aí ele vai imprimir mais, tá vendo? Essa dica aí você pula. Essa dica aí foi boa. Então, se eu criar uma thumbnail parecida com aquela ali, que já é de outro canal, tem uns views, ou seja, se tem views, tem cliques, o algoritmo já entende aquele jeito da thumbnail, funciona,
E aí, eu fazendo uma parecida, ele vai entender que, ó, essa aqui é parecida com aquela que tem Netflix. Então, deixa eu imprimir mais essa, pra eu também aprender o algoritmo pensando, pra eu também aprender, e aí desse tem realmente um Netflix. E a adivinha, se tu fez modelando, e aquela lá tem uns views, e torça para os views ter sido dos clipes, né? Não põe views assim de grupo do WhatsApp, enfim. E aí, tu faz uma no mesmo padrão. E tem muita impressão, a chance de ter muitos cliques e views é gigantesca, tá? Então, essa é uma dica aí que vai ter certeza que vai te ajudar muito. Então, pensa nisso quando for criar uma thumbnail, tiver com dúvida, analisa outros canais e tenta fazer isso, a modelagem na thumb, não copiando e colando, tá? Mas usando o mesmo padrão de cor, de perfil. Se você for analisar aqui no YouTube, você vai achar vídeos que fazem isso. É como se fosse um copiando do outro. A thumbnail é muito parecida. Mas é por isso, entendeu? O view, vídeo deu muito views, aí eu só copiei aquele padrão. Justamente porque ele sabe que o algoritmo já entende que aquele ali, que aquela thumb é boa, ele já entende, o algoritmo já aprendeu que aquela thumb é boa, e aí ele vai imprimir mais. Se ele imprimir mais o teu vídeo, que é vendo uma thumb que é boa, o algoritmo imprimir mais, vai ter mais views. Não adianta, é uma métrica básica aí na matemática. Tudo que você quiser com muito mais constante, você vai ter muito mais resultados lá. Então, se você faz só uma, duas vezes alguma coisa, agora eu tô falando de metáfora, tá? A chance de você ter um resultado é pequena, mas se você faz de muitas vezes, aqui a chance de você achar um padrão e melhorar e ter resultado é maior. Isso serve aqui no YouTube, né? Se você faz só um, dois, três vídeos, ou só um mês de produção de conteúdo, e espera algum resultado estrondoso, é pequeno. Até porque você está começando, digamos, né? E aí você não vai ter tanto resultado. Mas se você fizer no terceiro mês do ano, mais de nenhum ano, produção de conteúdo todo dia, ou toda semana, né? Ou duas, três vezes por semana, um ano, ó, você tem bastante conteúdo, você tem bastante aprendizado, melhorou algumas habilidades, com certeza vai melhorar, né? A câmera, timidez, vergonha. E essas também aqui que eu tô te passando. E aí, claro, por resultados vão ser diferentes, vão ser melhores, né? Então é isso, tá? É basicamente isso. Então, se tem muita impressão, tem muitos bugs, tem muitos disso. Não adianta. E se o vídeo for ruim, o YouTube entende também, o algoritmo. E aí também vai cair as impressões. Mas se for bom, se prender a atenção, se tiver retenção, aí vai ser mais recomendado. E chegamos aqui. E esse foi o checklist aí, né? Então, visual, emocional e curiosidades. Então anota aí e para você usar as suas tabeleiras. Deixa aí no comentário o que você achou desses vídeos, dessa dica, tá? E se gostou, chegou até aqui, por favor, deixa o seu curtir. Isso ajuda muito também. E a saber, eu saber que pô, tá sendo bom e o YouTube também deixa um conteúdo bom. E assim recomenda mais. E eu também entendo, né? Pô, tem muito curtida, né? Esse conteúdo foi bom, né? Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Aí eu vou também tentar usar essa mesma dinâmica nos próximos vídeos, tá? É assim que a gente vai aprender. Então, eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.